Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. E a gente se virando aqui, tá? A gente dá nossos pulos, é dentro do carro, é na rua, a gente dá um jeitinho de trazer informações para vocês aqui. Vamos lá, a gente vai começar falando de um tema aqui até engraçado, tá? Você lembra do filme Procurando Nemo? Lembra? Procurando Dory, Procurando Nemo? A minha questão agora é, e o Alckmin? Dá para fazer um filme procurando o Alckmin. Gente, a gente não vê falar do Alckmin, o Alckmin quase não está nas matérias. A gente vive um Brasil hoje que o vice-presidente é menos importante para a mídia do que o ex-presidente. A gente vive um Brasil em que a primeira-dama é mais importante do que o vice-presidente. Ou seja, hoje ninguém vê falar do vice-presidente. Você sabe onde que o Alckmin está? Qual o paradeiro do Alckmin? Pois é, eu fui pesquisar sobre o Alckmin para saber o que está acontecendo. O que aconteceu que o Alckmin sumiu? Ele quer descolar a sua imagem do governo? E aí eu achei uma matéria aqui interessante. Adivinha onde o Alckmin está? Alckmin está no Equador. O que está acontecendo de importante no Equador para o Lula ter mandado o Alckmin para lá? Matéria do jornal Metrópolis aqui para vocês, eu sempre cito a fonte, né? Enviado de Lula, Alckmin participa da posse do presidente do Equador. E aí a Folha de São Paulo também fez uma matéria, né? Por que Lula não compareceu à posse do presidente do Equador? É mais uma derrota para a esquerda aqui na América do Sul. O Daniel Noboa, ele é filho de um magnata do Equador, um grande empresário. E aí, embora por muito tempo ele tenha se denominado um centro-esquerda, mais ao centro, longe daquela esquerda radical que costuma acontecer aqui na América do Sul, como é o caso de Nicolás Maduro, como é o caso do Lula, o Daniel Noboa se declarava um centro-esquerda. Entretanto, das últimas eleições para cá, a direita foi quem deu total apoio ao Daniel Noboa. E o Daniel Noboa gostou disso, ele viu que as propostas e as pautas da direita tá tendo uma aprovação melhor pela população. Então, o Daniel Noboa entra vencendo o extremista de esquerda do Equador e vem com um governo mais alinhado à centro-direita do que centro-esquerda. E Lula não quis se alinhar ao Daniel Noboa, por isso que ele não quis ir na posse do Daniel Noboa no Equador. Logo depois da posse do Milei, que provavelmente vai ser o Alckmin que será mandado para lá também, embora o Milei deu declarações de que Lula será bem-vindo, e a gente vai falar sobre o Milei aqui, tá? Mas a gente vê que o Alckmin está lá. E o Alckmin, literalmente, hoje é uma figura bem apagada do governo Lula. Ninguém tá, sabe, coloca o Alckmin no holofote, o Alckmin está comendo pelas beiradas. Seria uma estratégia, um plano para mais à frente? Ou será que realmente ele está isolado dentro do governo Lula? Esse é um dos pontos que eu queria tratar com vocês. Outra matéria que eu quero tratar com vocês aqui é uma matéria que foi divulgada no R7, referente ao Alexandre de Moraes. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Não vou nem colocar o vídeo aqui, não, vou só explicar. Durante um julgamento, um advogado pediu para fazer uma sustentação oral. A sustentação oral, dentro do julgamento, é garantido pela Constituição como livre direito de defesa, ou seja, é o advogado expor os fatos, abrir a boca e falar, olha, o preso do 8 de janeiro, ele não estava lá por causa disso, disso e daquilo, ele chegou a tal hora. É o que se esperava que tivesse acontecido em vários casos, como por exemplo o Tuclesão. E aí, o que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes negou, rejeitou. Por quê? Porque o regimento interno do STF nega a possibilidade do advogado apresentar, dentro dos embargos, dentro de um tipo de recurso, a declaração oral, ou seja, sua defesa oral. Acontece que, na fala, o Alexandre de Moraes chamou mais atenção ainda. Por quê? Porque a OAB já tinha feito uma nota de repúdio contra o Alexandre de Moraes por não ter autorizado essas alegações orais. Aí o Alexandre de Moraes falou o seguinte, olha, eu sei que vai ter mais uma nota da OAB contra mim, tipo assim, tô pouco me lixando com a OAB, não tô nem aí.
Eu sei que vai ter um monte de Twitter dos meus inimigos falando que eu não respeito o direito de defesa e a democracia. Tô nem aí, mas rejeito o direito a alegações finais orais. Pois é. A OAB não gostou nada disso e o Alexandre de Moraes estava certo. Os inimigos dele fizeram um monte de postagem criticando. Sabe por quê? Porque a Constituição está acima do regimento interno. E a OAB bateu de novo no Alexandre de Moraes. Será que a OAB começou a acordar? Matéria do R7, tá aí para quem quiser pesquisar. A OAB rebate Moraes após ministro não autorizar fala de advogado em julgamento. Ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que a prática não era permitida em razão do regimento interno da Corte. Agora, minha pergunta para vocês é: o regimento interno da Corte, o regimento interno do STF, ele tem que estar acima da Constituição? Porque o direito à ampla defesa e ao contraditório está previsto na Constituição. Pode o regimento interno superar? Não, não pode. A mesma pergunta que eu lanço é para o caso do habeas corpus do Mendonça. Pode uma súmula do Supremo Tribunal Federal superar o direito de habeas corpus que está previsto na Constituição? Também não. Ou seja, mostra que hoje o Supremo se julga acima daquela que era para eles estarem abaixo e avaliando, que é a Constituição. Então eles acham que eles estão acima da Constituição. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rebateu o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, após um magistrado dizer que seria alvo de críticas de entidade por não permitir que advogados fizessem sustentação oral em um julgamento na quinta-feira. Moraes afirmou que a prática não era permitida em razão do regimento interno da Corte. Abre aspas para a nota da OAB. Queremos respeito às manifestações da OAB, que é a maior instituição civil do país. Representa uma classe que cumpre a função essencial à administração da justiça e sempre se coloca ao lado do Estado Democrático de Direito. Opa, mas o Estado Democrático de Direito não é o STF? Eu achei que era o STF, porque até pouco tempo atrás o Estado Democrático de Direito era o STF que dizia o que é democrático ou não. Parece que até o AB acordou nesse ponto aí para mostrar que o regimento interno não está acima da Constituição e parece que o STF não está entendendo muito da Constituição. É a própria OAB que disse, né? Mas vamos lá. Como eu citei o Milei na última fala que eu falei do Alckmin, o Lula não deve estar muito satisfeito com o Milei. Melhor, a esquerda mundial não deve estar muito satisfeita com o Milei. Porque eles esperavam um Milei radical. Eles pintaram a ideia do louco, ou seja, Milei é um maluco, um louco que não vai trazer nada de bom para a Argentina. E aí, o Milei ganhou a eleição. O primeiro passo do Milei foi dizer, olha, vamos entender uma coisa? Eleição tem seus curtos-circuitos e a gente fala coisas para vencer a eleição. Mas agora é hora de voltar para a realidade. E nós vamos fazer o melhor que tivermos que fazer. Que Lula, se quiser que vir, que seja bem-vindo. A China, se quiser negociar com o povo argentino, seja muito bem-vindo. Só não vou me alinhar ideologicamente com vocês. E isso aí pegou a esquerda de surpresa, porque a esquerda estava esperando o louco. E não, vem o sensato, ou seja, um cara sensato. E aí vem um tal de Lula que quer ser o cara do Prêmio Nobel da Paz, o cara radical da esquerda, né? A esquerda mais extremista, radical, falando que é o cara da paz. E aí surge o louco, matéria do R7, liga para Zelensky e diz o seguinte: Milei fala com Zelensky e oferece a Argentina como sede de reunião de paz. E já manda mensagem também para o próprio Vladimir Putin, né? O Putin dizendo que, olha, venham ter uma reunião aqui na Argentina, nós vamos garantir a segurança de vocês e a reunião de paz aqui na Argentina. Ou seja, o cara nem assumiu e já está tentando aqui fazer um papel de conciliador, coisa que o Lula não fez. Não, sejam todos bem-vindos. Zelensky e Putin, venham aqui que a gente quer resolver essa questão da guerra aí. Aqui é um lugar de paz para vocês, sejam bem-vindos. E aí,
Cadê aquele cara radical que a esquerda estava esperando? E aí, se você olhar os jornais de esquerda, que eu sempre olho, vocês sabem disso, eu sempre digo que você tem que saber os dois lados, você tem que avaliar os dois lados. Tá todo mundo desesperado, ah lá, o Milei arregou, o Milei falou que não vai criticar a China, criticar o Brasil. O cara foi muito safo e eles estão com medo porque o cara foi inteligente. Aí a regra do jogo é outra, meu amigo. Ou seja, a eleição acabou, agora é hora de colocar em prática. E aí, o que acontece? A esquerda ainda está tentando azedar o esquema para o Milei lá, para atrapalhar a vida dele lá na Argentina, mas não vai conseguir. O Milei já está conseguindo um bom diálogo. Bolsonaro vai para a posse, vai levar junto com o Bolsonaro 5 governadores dos maiores estados com os maiores PIBs do Brasil. Para quê? Para negociar direto com os governadores e jogando Lula para escanteio. A esquerda sentiu, a esquerda viu que o negócio está um pouco apertado, tá? Então a esquerda sentiu, Bolsonaro está fazendo uma boa jogada, jogando Lula de escanteio e já abrindo a negociação direta com os governadores, com os maiores PIBs do Brasil. Ou seja, não precisam do Lula. É mais ou menos isso. A Bela Megali também fez uma publicação. Agora nós vamos falar sobre essa questão da briga do STF com o Congresso Nacional. A Bárbara do Te Atualizei fez uma publicação, tá, no Instagram dela, onde a Bela Megali, se eu não me engano é do Globo, da Folha de São Paulo, a Bela Megali, tá? Eu acompanho, mas não sou fã, não sou assíduo. Então eu sei que é da esquerda, de onde eu não sei. A Bela Megali escreveu o seguinte: a carta na manga do STF para um eventual pedido de impeachment de ministro da Corte. Qual seria a carta na manga? Essa coisa tão importante, por quê? Porque já se cogita impeachment de ministro do STF. E aí eu preciso que você faça uma análise comigo. Nós estamos diante de 2 situações que eram absolutamente improváveis há um mês atrás. A primeira possibilidade improvável, Pacheco crescer. Pacheco, que já tinha se apequenado politicamente, Pacheco que já não tinha apoio nenhum e que palavras dele mesmo, que não podia entrar nem numa padaria sem que alguém do Brasil cobrasse. E aí, você não vai tomar uma medida contra o STF? Então, se o Pacheco tomar essas medidas, partir para um impeachment do STF, colocar essas pautas, essas PECs em votação, Pacheco está crescendo. Quem aí não subiu o conceito com o Pacheco? E aí Pacheco foca até em governo de Minas Gerais, tá? Então, a coisa é improvável. Pacheco sair das cinzas da política como alguém que ninguém queria nem ouvir e se tornar o herói que colocou as amarras no STF. Pode acontecer? Pode. E o outro caso improvável, o Lira, que era o cara mais poderoso do Congresso, era o cara que comandava, que comanda o centrão todo, segurar essas pautas anti-STF e se apequenar e se tornar um nanico político e com uma rejeição da população gigantesca. Então, 2 coisas que podem acontecer. Mas enfim, já se fala, Bela Megali, em impeachment de ministros da Suprema Corte. E qual que é a tal carta na manga? Qual que é a tal carta na manga que a Bela Megali bate aqui em cima? Caso isso aconteça, impeachment dos ministros do STF, os magistrados já têm uma saída. Devem julgar inconstitucional um eventual pedido de impeachment de um dos integrantes do STF e assim trancar a ação. Pois é. Você acha que o Congresso vai aceitar? Se o Congresso parte para o impeachment do ministro do STF, você acha que ele vai aceitar o STF e julgar isso inconstitucional? Vocês estão de brincadeira? É brincar com a inteligência do brasileiro. Os ministros afirmam que qualquer demanda nessa direção não teria consistente, o que acarretaria a paralisação da ação. Vocês estão de brincadeira que o STF teria poder de barrar ou um pedido de impeachment se isso fosse iniciado pelo Pacheco? Acorda aí, filho. Impeachment não é jurídico, é político, meu amigo. Impeachment não é competência do STF. STF tem que fechar o bico e aguentar o tranco se o impeachment vier. É assim que funciona a Constituição. Então, a Bela Megali está totalmente fora da casinha. Última pauta que eu quero tratar com vocês é sobre a imprensa. Você está vendo o que está acontecendo aí com a imprensa? Principalmente em relação ao Estadão. O
que está acontecendo? Uma enxurrada, uma série de ataques baixos à imprensa. E por que isso acontece? É simples, a imprensa, quando ela é livre, quando ela critica os seus opositores, ela é boa. Quando ela critica o seu lado, ela é ruim. Só que aí, o brabo é quando essa liberdade é limitada. Por exemplo, a imprensa, em especial o Estadão, vou até trocar o braço aqui que já está doendo. Pronto, vamos lá. O Estadão, ele criticou o Bolsonaro como se não houvesse amanhã. O Estadão, ele falou de rachadinha de Flávio Bolsonaro, de joias de Bolsonaro, de Mauro Cid, enfim. E os petistas adoraram isso. Só que a hora que o Estadão viu que agora o governo é Lula, e aí falou do caso da dama do tráfico, o Estadão agora é só mais um fascistoide, mais um fascista. E aí o grupo, o consórcio da imprensa viu quem é o PT de verdade. E o único aliado, o único alinhamento hoje da imprensa, assim, além do site Militantes, Brasil 247, Fórum, dentre outros, é o Globo. E aí, citando o Fórum que eu trouxe para vocês, vou colocar aqui uma matéria da revista Fórum, olha só. Vocês já viram o Merval Pereira. O Merval Pereira é um dos nomes da Globo que ainda criticam o Lula. Um dos poucos nomes da Globo que tem coragem de criticar o Lula. E aí, olha só. Lula e Merval Pereira juntos? Sim, é verdade, e a notícia é boa. A cerimônia de implementação do novo Minha Casa Minha Vida, realizada no Palácio do Planalto na quarta-feira, contou com uma cena que chamou a atenção dos presentes telespectadores. Troca de afagos entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o jornalista Merval Pereira. Sim, é verdade. Crítico contumaz de governos petistas, o jornalista da Globo, que preside a Academia Brasileira de Letras, a ABL, compareceu ao evento para firmar uma parceria com o governo Lula. Não sei se você lembra do Merval, tá? Aqui, ó, dá para você ver aqui um pouquinho o Merval aqui. Pois é, crítico do governo Lula, tá? E aí, qual que é a minha crítica aqui? Imprensa não firma parceria com o governo. Imprensa não pode firmar parceria com o governo. Imprensa tem que ser livre. Imprensa tem que criticar Bolsonaro, imprensa tem que criticar Lula, desde que as críticas sejam honestas, tá? O que aconteceu no caso da tal dama do tráfico aí foi uma crítica totalmente honesta, foi uma crítica que demonstrou situações que aconteceram. É isso, não teve nada de mentira, de fake news, ou não aconteceu a visita da dama do tráfico lá no Ministério da Justiça, ou o Ministério dos Direitos Humanos não bancou a viagem da dama do tráfico. Isso ficou demonstrado, isso ficou totalmente demonstrado dentro das matérias que foram divulgadas do Estadão. Liguei até o ar-condicionado aqui. Você vê o que eu passo para gravar os vídeos para vocês. Eu estou derretendo de calor aqui, tive que ligar o carro e o ar-condicionado. Mas enfim, é isso. Não se faz acordo entre imprensa e governo. Isso é imoral, isso é ditador, tá? E a imprensa hoje, um certo lado da imprensa, eles vêm tomando, sabe, umas medidas, tá vendo coisas que são absurdas e passa pano. E isso não pode acontecer. Então, para mim, a imprensa é aquela imprensa que critica, é a imprensa investigativa. Para mim, a imprensa é aquela que, independente de quem está no poder, se aconteceu, se é justo, sem espalhar fake news, sem aquele tipo de matéria, sabe, absurda, abjeta, que cria um monte de factoide, essa não. Mas a imprensa, o papel dela é criticar. E aí mostra o quanto a imprensa está vendida ao comemorar uma parceria do governo Lula com um novo jornalista da Globo, um jornalista que criticava. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Tá? O Brasil precisa acordar e realmente ter uma imprensa livre, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por tudo, obrigado por estar aqui conosco. A gente volta com mais um editorial para vocês, tá? Às 4 horas da tarde. E aí, quem é membro do canal, eu estou soltando uns vídeos, umas notas, explicando com antecedência sobre o que eu vou tratar nos editoriais, tá? Tem alguns vídeos exclusivos, então se você puder se tornar membro,
Isso ajuda bastante, é baratinho, R$ 5,99, e você vai poder estar acessando. E depois, tem alguns livros que eu estou escrevendo, sabe, eu passei por um momento turbulento, as coisas foram um pouco difíceis, eu não consegui continuar meus livros, tá? Mas logo esses livros vão estar disponíveis e a gente vai colocar um programa especial para quem é membro, para ter acesso aos livros, tá? Nós vamos fazer um projeto legal aí com vocês, combinado? Tudo certo? Obrigado, pessoal, fica com Deus, até o próximo editorial, vejo vocês lá.